Começa agora a intervenção de Carlos Pereira, o líder parlamentar do Partido Socialista. Tem 12 minutos para a sua intervenção. Debate parlamentar sobre o programa de governo. Várias questões merecem ser ponderadas e refletidas na Assembleia. A primeira, e esta permitem-me francamente positiva, e que não decorre, aliás, do programa de governo, mas da vontade dos partidos a que se juntou finalmente o PSD, tem a ver com a normalidade parlamentar com que decorreu este debate e, sobretudo, o civismo com que ele decorreu, o que me deixa a mim próprio e ao Partido Socialista, naturalmente, muito contente. E, portanto, felicito e espero que daqui para a frente seja assim sempre que decorram os debates e que a dialética política não seja, de facto, na gritaria e no insulto. Já no que respeita ao programa de governo, o PS Madeira procurou fazer aquilo que anunciou, procurou ter respostas, procurou encontrar pontes sólidas para não atrapalhar nem comprometer a concretização de propostas de soluções que nós próprios fomos apresentando ao longo dos anos, mas também foi bem visível que nem sempre foi bem sucedido. Bom, é verdade que em tese há muitas propostas que têm até o carimbo do Partido Socialista, mas há ainda um caminho de clarificação, conforme também penso que ficou claramente definido aqui neste debate. Há um caminho de clarificação em aspectos estruturantes e, sobretudo, é preciso, para o Partido Socialista, neste programa de governo, perceber a coerência do modelo de desenvolvimento que o PSD quer implementar daqui para a frente. Aliás, um dado muito relevante que não posso deixar de referir neste Parlamento e nesta final deste debate, tem a ver com a situação de que o PS votou convictamente contra o Orçamento de 2015. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós estamos à espera do Orçamento Retificativo. Porque se este programa de governo implica uma alteração de rumo daquilo que foi o Orçamento de 2015, nós precisamos de um Orçamento Retificativo. E em sede do Orçamento que se discute as diferenças, que se discute os consensos, que se discute os entendimentos. E não neste programa de governo em que há uma margem muito grande e uma margem de manobra muito grande para as coisas falharem, para não chegarmos aos entendimentos que todos queremos e para não estarmos confortáveis nesta matéria. E, portanto, sobre isso eu queria dar alguns exemplos da distância que o Partido Socialista ainda está do Partido Social Democrata em termos deste programa de governo. E darei alguns exemplos para demonstrar isso mesmo. O primeiro tem a ver com a questão do passado e a questão da responsabilização. E eu quero dizer de forma muito clara algo que eu julgo que todos compreendem. Esta questão do passado e da responsabilização não é uma opção do Governo não querer se falar dele. Não é uma opção do Governo. Porque o Governo é um Governo do PSD e tem responsabilidade institucional daquilo que se passou no passado, independentemente de quem o compõe. É o PSD que suporta este Governo e não é uma opção não pensar no passado, nem querer se responsabilizar com o passado. Até porque o Governo e o Presidente do PSD não renega todo o passado, conforme nós sabemos. Renega aquele passado que não interessa. Há um passado que interessa, esse está claro no programa de governo. No programa de governo não há crítica, há apenas soluções para o futuro. E, portanto, isso é um aspecto que tem que ser corrigido, porque é preciso responsabilizar o passado, porque é a ética política que está em jogo e a responsabilidade institucional. Em segundo lugar, um outro aspecto importante é a questão da Centralização de Negócios da Madeira. Ora, não é clara a posição do Governo sobre a Centralização de Negócios da Madeira. É um importante instrumento, mas ficou claro o que quer fazer relativamente ao futuro. Não ficou claro. Temos em 2017 a renovação da concessão à ASDM e não houve uma resposta clara sobre o que se quer fazer. Ainda para mais porque nós estamos a discutir, e isso está no programa de governo, estamos a discutir a eventualidade de trabalharmos um regime fiscal próprio. Ora, trabalhar um regime fiscal próprio implica trabalhar em consonância com aquilo que é hoje o SIN, porque um regime fiscal próprio, tal como estamos a pensar, e o PS está a pensar contribuir, é um regime fiscal próprio que acaba com o SIN tal como temos hoje. E, portanto, esta matéria é uma matéria que tem que ser clarificada, da mesma maneira que é preciso clarificar qual é o papel da Agência para o Investimento, que me parece claramente sobreposta ao SIN. Terceira questão tem a ver com a gestão da dívida. Eu já disse isso e volto a dizer, há um mundo que nos dispara relativamente à gestão da dívida. E aqui há vários aspectos muito complicados relativamente à gestão da dívida que têm que ser clarificados, que é saber se o Governo está ou não disposto para, junto do Governo Nacional, já urgentemente, porque eu disse e lembro, cada dia que passa custa 55 mil euros à Madeira, não resolvemos esta questão, resolvermos a questão dos juros. E lembro mais, está no nosso contrato do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que os juros que nós pagamos da nossa dívida à República são os juros que a República paga da sua dívida. E os juros que a República paga da sua dívida são de 2% e nós estamos a pagar quase 4%. E, portanto, esta é uma matéria que tem que ser clarificada e nós já nos disponibilizamos para ajudar
nesta questão e contribuir para esta questão fundamental. Quarta questão muito importante tem a ver com o financiamento da região. Ora, hoje vem uma notícia triste para a região, mas expectável há pelo menos 10 anos. A Madeira baixou o seu PIB per capita para abaixo dos 75% da média da União Europeia. Ou seja, nós ficamos naquela situação paradoxal e absolutamente injusta em que ninguém se quer responsabilizar, que é nós temos um PIB de uma região pobre, mas temos transferências de fundos de uma região rica. Nós temos um PIB da região autónoma dos Açores de 71% da média da União Europeia, que tem 1.600 milhões de fundos europeus. Nós temos um PIB da região autónoma da Madeira que é de 74%, o dos Açores é de 71%, nós é de 74% e nós temos 840 milhões de fundos. Senhor Presidente, senhores deputados, isto não é justo, isto é irresponsabilidade política e é preciso que na agenda do programa de governo esteja claramente uma agenda para resolver esta questão, pelo menos em termos de compensações. Mas mais, o Governo da República tem o dever de transferir já, este ano, 43 milhões de euros para a região autónoma da Madeira, decorrente da Lei de Finanças Regionais, que tem a ver com uma formulazinha tão simples que é decorrente do N-3, o PIB per capita, se for abaixo de 100% da média da União Europeia. E isso está a acontecer já desde 2012 e não foi feito. E isto não está claro no programa de governo e precisa estar claro e precisa ser retificado. Quinta questão, financiamento do hospital. Não relativamente à questão essencial de termos um hospital ou não. Isso está absolutamente consensual na região autónoma da Madeira, em todos os partidos, pelo que eu ouvi no debate parlamentar. Mas há uma questão que não está esclarecida, nem sequer resolvida, nem sequer colocada na agenda do programa de governo. É o financiamento desse mesmo hospital. Ora, essa é uma matéria que nós já sabemos, é difícil de contornar. No plano europeu temos dificuldades sérias se formos a pensar na questão do plano Juncker, em que só nos resolve 20 milhões de euros para um projeto eventualmente de 300 milhões ou mais, não sei. Não tenho dados sobre essa matéria. Mas há outros caminhos. Há o caminho nacional, o caminho de colocar como projeto comum. Mas isso é preciso lobby, é preciso trabalho, é preciso consenso outra vez regional. É preciso que nós nos juntemos e façamos alguma coisa sobre isso. Mas por isso é preciso que o Governo tenha no seu programa de governo o que é que quer fazer sobre isto. E não está nada sobre esta matéria no programa de governo. Há outros caminhos, eventualmente, que se podem trabalhar. O Banco Europeu de Investimentos. Enfim, eu não vou fazer uma dissertação sobre essa matéria. Agora, o que me interessa nesta fase é não há matérias concretas sobre esta matéria e isto é lamentável. Sexto ponto, política fiscal. Nós já dissemos várias vezes, os madeirenses não podem ter o garrote que têm hoje à cabeça à custa da irresponsabilidade decorrente desta dívida colossal que temos. E é preciso, de facto, trabalhar nessa matéria porque precisamos animar o consumo interno e precisamos garantir que a economia, através da procura interna, seja relançada. Ora, a proposta do Governo é que nós levamos 11 anos para voltarmos ao ano de 2011 em termos de política fiscal. Ora, não dá. É muito tempo, Sr. Presidente. 11 anos não chega. Nós morremos, com certeza, até lá, do ponto de vista daquilo que é a nossa qualidade de vida e, portanto, nós temos que ter outras propostas e essas propostas têm que ser negociadas de forma muito clara. Sétimo aspecto, diversificação da economia. Nós defendemos claramente e tem que ficar muito claro qual o caminho a seguir, que é preciso encontrar outros setores da atividade económica que criam riqueza. Nós temos o turismo, temos o Centro Internacional de Negócios da Madeira e tivemos um investimento público, mas já não temos um investimento público. Nós temos, com pouco investimento público, criar uma alternativa setorial à região autónoma da Madeira. E isso não está claro. A shopping list que a economia apresentou no programa de governo é uma shopping list atraente. É muito interessante. Nós estamos de acordo com a maior parte das boas intenções que ali estão. Mas para ser mais estimulante é preciso que nós tenhamos um chapéu que permita garantir qual é, de facto, a diversificação da economia e o modelo que vamos seguir. E, portanto, é incontornável que temos de saber como é que vamos fazer isso, com quem e com que financiamento é que fazemos isto. Porque, por exemplo, se queremos apostar nas novas tecnologias, temos que reorientar os investimentos públicos para as novas tecnologias. Se a lógica é apostar nas telecomunicações, nós temos que ter telecomunicações baratas e para isso também temos que orientar o investimento público para essas telecomunicações. E, portanto, essa matéria tem que estar clara e não está clara no programa de governo. Oitavo aspecto, subsídio aos passageiros para viagens do Porto Santo. Eu coloquei este como exemplo, poderia colocar outros, mas este é um outro exemplo que também tem de ser clarificado. Nós não temos nada contra esta matéria. Nós achamos que ela é uma matéria interessante para poder dinamizar o turismo na região, no Porto Santo. Aliás, consideramos que este é um aspecto fundamental que o turismo da Madeira possa catapultar a imagem do Porto Santo e a dinâmica do Porto Santo. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós não podemos voltar ao passado no que diz respeito a estas coisas. Ou seja, é fundamental que, a haver subsídio ao passageiro, haja uma completa alteração do modelo de exploração da linha para o Porto Santo. Porque, a haver uma
financiamento ao passageiro, é preciso que haja eventualmente a possibilidade de outras companhias entrarem na linha, poderem beneficiar desse subsídio ao passageiro. E portanto isto é absolutamente essencial e é absolutamente crucial que se faça, e não ficou claro para nós que esta matéria se vai fazer. Portanto, nós não estamos disponíveis para continuar a alimentar interesses privados, tal como aconteceu até agora. Nono aspecto, estratégia para os transportes. Mais uma vez, nós saudamos as boas intenções do Governo relativamente às estratégias para os transportes. Mas também aqui há coisas que têm que ser clarificadas. O Partido Socialista disse durante este debate que o Partido Socialista Nacional estava disponível para aplicar um modelo açoriano à região autónoma da Madeira. E isso é um grande passo, penso eu, para as intenções do Governo. E dissemos, inclusive, que estávamos disponíveis e já apresentamos um diploma e já tivemos conversas com o Governo sobre isso. E, portanto, é preciso passos mais concretos nesta matéria. O Sr. Primeiro-Ministro estará cá dentro de pouco tempo. É a altura para o Sr. Presidente do Governo informar que o Partido Socialista está disponível para apoiar esta estratégia. Mas é preciso que o diploma que nós já apresentamos aqui nesta casa venha à Assembleia, seja aprovado e juntamente discutamos o problema em Lisboa e garantimos que o Governo PSD-CDS assegura esta alteração do modelo. E não podemos esperar mais um dia, porque, como sabem, se esperamos mais algum tempo, deixa de ser possível termos a possibilidade de aplicarmos este modelo a partir de outubro. E, portanto, tem que ser agora, porque senão vamos ter que esperar mais um ano e esta matéria não fica concretizada. No que diz respeito ao transporte marítimo, nós também temos opções sobre esta questão. A nossa opção principal é que se reduza o custo do transporte marítimo. Isso é o que é verdadeiramente essencial. É preciso diminuir os custos, porque isso é que está a entravar a competitividade da economia regional. Mas há caminhos que nós temos que seguir de forma clara para percebermos qual é o melhor trajeto a percorrer. Nós apresentamos um modelo de concessão. Se nos disseram que o modelo de concessão não é bom, mas que é um modelo de licenciamento tal como está, porque vamos garantir que entrem outras empresas e com isso baixar o preço, se nos derem garantias de que isso será assim, se me derem garantias que isso será assim, nós não temos nenhum problema nisso, mas isso também não ficou claro. 10º aspecto e último, e eu termino já, Sr. Presidente, relacionamento com a República. Bom, eu confesso, e não quero ser mal interpretado, mas pareceu-me que o Governo Regional deu uma espécie de mostra que estava disponível para ser uma espécie de departamento do Governo da República. Não chega, Sr. Presidente do Governo, não chega. Eu estou contra o contencioso que o PSD fez ao longo dos anos contra a República, a forma de política e de insulto que praticou. Esse é um erro, foi um erro total, mas é preciso coragem para uma estratégia para ajudar os madeirenses. E eu dei 2 exemplos, os juros e as viagens aéreas. E esses juros e essas viagens aéreas estão em cima da mesa para serem aprovados. Eu disse, e comprometo-me aqui, que o Partido Socialista está disponível para aprovar. A única coisa que o Sr. Presidente tem que fazer é informar o Sr. Primeiro-Ministro do PSD que quer aprovar esta matéria. E, portanto, isto é absolutamente essencial que também sejamos clarificados. Finalmente, são estes exemplos que preocupam o Partido Socialista. Mas, como disse, alterações efetivas fazem-se em sede de orçamento retificativo ou orçamento regional. E, portanto, nós ficamos à espera desse orçamento para discutirmos e negociarmos os entendimentos que venham ao encontro do interesse dos madeirenses. Muito obrigado.